Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do primeiro módulo da Escola de Discípulos aqui da IMV, a nossa sexta aula. E hoje nós vamos falar sobre oração, tá? Então, para começar a falar de oração, eu queria convidar vocês a estarem orando. Enquanto isso, podem estar aí abrindo a apostila de vocês, o capítulo 6, tá joia? Deus abençoe a todos. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por mais esse momento na Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós queremos Te pedir agora discernimento, clareza de Espírito e derrame sobre nós o Teu cuidado, os Teus ensinamentos e que nós possamos sair desta aula realmente entendendo as maravilhas e o que nós acessamos com a oração. Em nome de Jesus, nós Te damos graça por aquilo que o Senhor vai fazer. Amém e amém. Tudo jóia então? Glória a Deus. Todos estão aí com a apostila na mão. Hoje, como eu disse, nós vamos falar de oração, tá? Para quem não tem apostila no celular, aí nós conseguimos baixar o aplicativo da igreja, então esteja com a sua apostila no seu smartphone também. Bem na introdução, nós temos aqui falando de Lucas 11. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês em Lucas 11, nós vamos ler aí este versículo, este capítulo. Amém? Está falando assim na nossa introdução. Em Lucas 11:1, veremos um dos momentos de Jesus orando. Após terminar, seus discípulos pedem para ele ensiná-los a orar. Por quê? Por que vocês pensam que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Vamos enrolar isso aí. Havia tanto a aprender, por que pedir para Jesus ensinar-lhes algo que eles já sabiam? A resposta é óbvia, lógica. Primeiro, porque os discípulos percebem a importância que a oração tem na vida de Jesus. Olha aí a importância de nós olharmos, e sempre conseguirmos ver Jesus, ver o que Jesus fazia, Nós precisamos então alinhar a nossa vida segundo aquilo que Jesus fazia, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Continuando aqui a nossa leitura, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba enquanto ele orava. Lucas 3:21. Os apóstolos são escolhidos após uma noite inteira em oração. Lucas 6, versículo 12 e 13. Os pães e os peixes são multiplicados após Jesus orar, abençoando-os. Mateus 14:19. Lázaro é ressuscitado após Jesus dizer. Lázaro é ressuscitado após Jesus orar ao Pai. João 11, 41, 43. A transfiguração acontece enquanto Jesus está orando. Lucas 9, 29. Jesus levanta-se para enfrentar seu martírio após uma noite em oração, na qual sua sangue e um anjo vem confortá-lo. Olha aí, amém. Lucas 22, 42, 44. Exceto outros momentos de oração na vida de Jesus que a palavra relata, são muitos outros, Se nós formos buscar a Bíblia, Jesus então, ele nos dá esse exemplo de oração. E aí lá em Lucas 11, que eu tinha dito para vocês que nós leríamos, está escrito assim, Lucas 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Numa ocasião em que Jesus estava fora orando, um dos seus discípulos veio. Quando ele terminou, e disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aí a oração, que Jesus ensina aos discípulos, todos nós já ouvimos pelo menos uma vez, e se não ouvimos, nós vamos ouvir, é a oração do Pai Nosso, onde Jesus ali dá instruções sobre um modelo para nós orarmos, sobre perdoar as pessoas se nós assim desejarmos perdão, sobre fazer aquilo que queremos que faça com a gente, aquilo que seja feito.
E Jesus ele sempre nos ensina, né, nessa oração, nos trazendo a uma responsabilidade, que muitas das vezes nós usamos a oração para pedir ou para conseguir algo. E aí nós vamos ver se é disso que se trata, esse acesso, essa glória, esse benefício que Deus nos concedeu através da oração e que é a oração. Amém? Então aí na nossa apostila está falando o que é a oração. E aí alguém está perguntando para mim o que é a oração. Olha só, em Mateus 6,5 e Mateus 6, Jesus deixa claro que orar é estar com Deus. Olha então, quando nós oramos, nós estamos conversando com o Pai, nós estamos conversando com aquele que nos criou, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, o que é a oração? Senão um relacionamento com o nosso Criador. Nós precisamos entender, né, esse princípio que a oração ela não é uma troca ou uma estratégia que nos dá algo, que nos faz conquistar algo ou alcançar alguma coisa. E eu nem estou falando de bens materiais, mas quantas vezes nós já nos achegamos até a presença do Senhor em oração para pedir que Ele acalmasse o nosso coração ou para pedir que Ele nos transformasse a vida, né? Às vezes nós chegamos até Jesus, nós chegamos até Deus, nós chegamos ao Espírito de Deus com orações e muitas das vezes orações vãs, orações repetitivas. Nós não entendemos nós não entendemos esse acesso que a oração nos dá de nos relacionarmos com o Pai e nós diminuímos a oração a simplesmente pedir coisas, a simplesmente tentar ganhar ou conquistar algo que nós ainda não temos e muitas das vezes nem mesmo teremos, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Mas a oração então, ela é muito além do que um caminho para eu receber alguma coisa, mas ela me dá acesso direto ao Pai. É um momento onde eu posso me relacionar com aquele que me criou. Amém? E orar, né, é um elemento essencial para que nós possamos conhecer a Deus. Quando eu oro, eu consigo, em oração, pedir ao Espírito que me revele aquilo que é desejo do coração do Pai. Nós conseguimos acessar o sobrenatural, nós conseguimos declarar situações em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós oramos, nós somos preparados para receber mais e para transbordarmos em Deus. A oração, ela nos dá autoridade, a oração, ela nos preenche, ela nos capacita, porque quanto mais oramos, mais nós nos relacionamos com Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos o coração daquele aquele que nos conduz, né? Daquele que nos conduz. Então a oração, ela é aí esse acesso direto aos cuidados e ao aconchego do Pai. Amém? Você consegue compreender isso? Glória a Deus por isso. E aí vem uma pergunta, né? Talvez a mesma dúvida que os discípulos tiveram quando pediram Jesus para ensiná-los a orar, nós podemos ter, e alguém pode estar aí, mas como eu devo orar? Isso é muito simples. A gente se pergunta, por exemplo, como eu devo conversar na sala de aula? Como eu devo conversar no supermercado? Como eu devo conversar no meu trabalho? A oração, então, quando nós entendemos que a oração ela é uma conversa, um momento de intimidade com o Pai, essa nossa pergunta ela fica muito fácil. Como eu devo orar? Eu devo orar me relacionando com Deus. Eu devo orar tendo intimidade. Eu simplesmente oro, eu chego, e a oração, ela, né? Às vezes nós mistificamos a oração e de certa forma nós precisamos pedir perdão por isso. Mas a oração é simples, é algo acessível a todos nós, ela é algo que nos aproxima do Pai, e tudo que nos aproxima de Deus não tem complicação. Nós precisamos ter o nosso coração sempre humilde, sincero, arrependido, e daí então nós oramos.
E a oração, ela pode ser para pedirmos bênçãos, amém. Se você entende que essa é a necessidade, se você entendeu em Deus que essa é a sua necessidade nesse momento, que você ore pedindo por bênçãos. Mas se você entende em Deus, e nós temos esse entendimento em Deus através da oração, que agora é momento de nós declararmos presença de Deus na nossa cidade, que nós possamos orar por isso. Se nós entendemos em Deus que nós precisamos interceder pela nossa igreja, pelos nossos filhos, pela nossa geração, pelos nossos políticos, né? A oração, então, ela nos dá liberdade em Deus para que nós possamos acessar o sobrenatural, mas não somente nós. A oração ela não é egoísta, mas nós conseguimos mover um sobrenatural na nossa cidade, no nosso município, no nosso país. E juntos, né, quando nós oramos em um mesmo propósito, entendendo a presença de Deus, entendendo aquilo que Deus faz através de nós e em nós, e quando nós entendemos que a oração nos faz conhecer os pensamentos de Deus, nós somos então alinhados àquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Mas como então nós devemos orar? Nós não devemos orar, muitas das vezes, né? A gente quer orar aparecendo para os outros, ou nós queremos orar com palavras magníficas, com palavras lindas. Muitas das vezes nós queremos orar com um sentimento de arrogância no nosso coração, nos sentindo maiores porque nós sabemos orar, ou nos sentindo melhores porque nós temos mais jogo de cintura, mais facilidade no orar. Isso é uma maneira errada. Nós devemos orar com simplicidade, nós devemos sondar o nosso coração, nós devemos orar com o nosso coração arrependido, como eu já disse aí mais atrás. Nós devemos orar diante de uma situação, diante de uma necessidade, não somente nossa, mas de uma necessidade do nosso povo, uma necessidade da nossa igreja. A oração é a nossa maior arma contra os principados e potestades. Então, como nós devemos orar? Sendo verdadeiros. Eu acho que o que resume, uma oração que acessa mesmo ao coração de Deus é aquela oração verdadeira. Jesus, ele conhece o nosso coração, e havendo verdade no nosso coração, há presença de Jesus. A palavra de Deus ela é verdade, Deus é verdade. Então, quando em nós existe sinceridade, nós temos um acesso mais facilitado em Deus, amém? Então, se essa dúvida vier no seu coração por algum motivo e você se perguntar como eu devo orar, lembre-se dessa aula, precisa haver sinceridade no meu e no seu coração, amém? Uma outra condição, uma outra dúvida que às vezes surge são as barreiras para a oração. O que tem me impedido de orar? Sabe, quais barreiras eu tenho encontrado em relação à oração? Muitas das vezes essa barreira não é nem externa, não é nem uma barreira que vem de fora, são barreiras que nós mesmos construímos e colocamos. Muitas das vezes o cansaço, muitas das vezes a indignação, muitas das vezes uma frustração. Nós nos frustramos demais e oramos de menos, sabe? Muitas coisas nos chateiam, nos deixam magoadinhos e a gente perde tempo de qualidade na presença do Senhor em oração, porque muitas das vezes nós reclamamos demais, amém? Eu levanto a minha mão aqui e falo, eu tenho me policiado, porque quantas vezes eu me pego reclamando, emprestando a minha boca para Satanás, quando na verdade eu poderia estar orando, me relacionando com o Pai. Então, se você se identifica aí assim como eu, em nome de Jesus, que nós possamos investir mais tempo na nossa oração, investir mais tempo no relacionamento com aquele que pode verdadeiramente transformar a nossa vida, amém? Uma outra barreira, às vezes nós temos pressa, preocupações demais, às vezes nós somos muito inteligentes e somos tão intelectuais que nós começamos a racionalizar tudo. Para esse tal efeito aqui ou para esse tal problema eu não preciso orar,
porque isso aqui se resolve com trabalho, com dinheiro ou com conversa. Ah, para esse aqui eu devo orar. Sai dessa cilada do inimigo. Nós precisamos orar em todo o tempo. A palavra diz: orai sem cessar, até que Ele venha. Então nós precisamos nos relacionar com o Pai em todo o tempo. Está feliz? Está tudo bem? Ore. Está triste? Está tudo mais ou menos? Ore. Deus, Ele é Deus de todo o tempo. Deus, Ele era, é e há de vir. Deus, Ele é Deus para todas as situações e circunstâncias, não somente para aquilo que nós limitamos que Ele seja. Amém? Tenha cuidado, porque uma das barreiras da oração é nós limitarmos Deus. Então, nós temos que entender que a oração ela é uma arma, e através da oração nós acessamos o sobrenatural, e muito mais do que acessar o sobrenatural, nós nos tornamos parte, nós conseguimos nos relacionar a ponto de realizar através de nós, das nossas obras, aquilo que Jesus faria. Olha a responsabilidade e olha o tamanho, a grandiosidade do poder da oração. Amém? Para a gente continuar, nós temos aqui a nossa conclusão. Eu sempre gosto de ler a conclusão porque, de certa forma, nós damos honra aí a quem preparou a nossa apostila, mas ela sempre traz para nós uma chavezinha que vira ali o nosso entendimento nas coisas divinas. Amém? Vamos lá então. Na conclusão está dizendo assim: a oração é um dos maiores privilégios da vida cristã. Através da vida de oração, tocamos o coração de Deus, e Deus toca o nosso coração. Então é uma via de mão dupla, vocês percebem? Enquanto nós nos relacionamos com Deus, Deus nos relaciona com a gente. Então nós acessamos a Deus e Ele nos acessa. A oração é também, dentre todos esses outros significados que nós já demos para ela, um meio de nós dizermos para Deus: olha, eu estou aqui, estou de coração aberto, sonda-me, capacita-me, enche-me, faça-me transbordar mais de Ti. Olha que importante isso, amém? Na oração descobrimos quem Deus é e o que podemos ser em Deus, em Suas poderosas mãos. Olha aí, é o que eu falei, em Deus, na oração nós descobrimos quem Deus é e nós descobrimos quem nós podemos ser através da capacitação dEle. Glória a Deus por isso, aleluia. Oração não é apenas um momento, é um estilo de vida. Nós precisamos orar em todo o tempo. O que você faz enquanto toma café? Eu oro. O que você faz enquanto almoça? Eu oro. O que você faz quando se desentende com a esposa? Quando se desentende com os filhos? Eu oro. O que você faz quando está difícil no trabalho? Eu oro. O que você faz quando recebe os benefícios do seu emprego, o seu salário? Eu oro. Então a oração ela precisa ser um estilo na minha e na sua vida. Amém? Para a gente continuar, algo que faz parte do nosso viver cotidiano. Se quisermos ser identificados como seguidores, como discípulos de Jesus, devemos orar. Jesus é o maior exemplo e Jesus orava. Quem somos nós então para não orarmos, não é verdade? Jesus, ele era o maior modelo a ser imitado. Isso já deveria ser o bastante, pois se Jesus é o padrão, não pode haver discípulos de Jesus que não orem ou que não deem importância à oração. Portanto, como diz a Bíblia, oremos sem cessar e sem esmorecer. Lucas 18:1 e 1 Tessalonicenses 5:17. Amém? Glória a Deus por isso, por esse momento. Então eu espero ter conseguido compartilhar a você um pouco disso que nós entendemos como oração. E a oração, então, ela é primordial na nossa vida, porque ela nos dá acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero terminar orando com você, tá? Eu quero deixar um desafio
Já orou por alguém hoje? Se ainda não, deixo aqui um desafio. Vá para o seu secreto, ore, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê uma pessoa. Peça ao Espírito Santo de Deus que seja específico com a pessoa. Peça ao Espírito Santo de Deus que traga à sua memória, que te mostre uma situação que essa pessoa precisa desenrolar. Pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, pode ser uma resposta de oração, não sei. Não sei para quem você vai orar, não sei o que o Espírito de Deus vai colocar no seu coração, mas quero te deixar esse desafio. Ore por ao menos uma pessoa hoje. E se conseguir fazer isso como prática, ore por uma pessoa todos os dias, ore por 2, 10, por quantas você quiser, não temos limitações. Mas o desafio para a aula de hoje, ore por ao menos uma pessoa. Vá ao secreto, peça ao Espírito Santo de Deus que te revele alguém e que te revele uma situação específica sobre aquela pessoa e seja a boca de Deus para um irmão que ainda precisa ouvir a voz do Senhor. Amém? Desafio dado é desafio aceito na IMV. Quero ouvir os testemunhos depois. Amém? Então vamos orar. Deus, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor gerou no nosso coração. E obrigado, Deus, pelas chaves que o Senhor tem nos entregado, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos e nós declaramos o teu nome, Jesus, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós declaramos a tua presença, Jesus, em nós. Que nós sejamos todos os dias transformados pelo Senhor, porque nós estamos investindo a nossa vida em oração, no relacionamento com o Senhor. Pai, nos capacite segundo a tua vontade, Deus. Derrame sobre nós o teu cuidado e que nós sejamos sempre inspirados, Deus, pelo teu Espírito Santo. Ó Jesus, venha nos transbordar de alegria, venha nos capacitar todos os dias e em teu nome, Jesus, nós dizemos e nós nos entregamos ao Senhor. Nós dizemos que te aceitamos e que nós decidimos tomar uma decisão. Nós nos colocamos na tua presença, Deus, de coração aberto, com verdade no nosso coração, e nós decidimos por tomar uma decisão de não mais negligenciar esse tempo de oração, esse tempo de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos e nós damos graça a tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. E nós agradecemos pela nossa família, nós agradecemos pela nossa cidade, nós agradecemos pela nossa igreja e nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui assistindo mais uma aula, de aprender um pouco mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, derrame sobre nós paz e que nós sejamos sempre referências, Deus, que nós sejamos sempre instrumentos do Senhor e que nós possamos sempre transbordar as tuas verdades. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, sejam muito bem-vindos e eu espero, em nome de Jesus mesmo, ter colocado no coração de vocês, assim como essa palavra entrou no meu coração, um desejo, um despertar por relacionamento com o Pai. Amém? Deus te abençoe e graça seja dada aí ao nosso Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter ficado aqui me ouvindo até agora e até uma próxima. Fiquem com Deus.